Salve, salve, alunos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica. Hoje a gente vai falar sobre distância entre dois pontos. E aí eu vou pedir para vocês observarem que a maneira com que eu vou trabalhar a distância entre dois pontos vai ser de maneira bastante intuitiva. Então eu só preciso que vocês tenham cuidado na observação e sejam cautelosos na hora de efetuar o cálculo dos intervalos. Então, vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, bem simples. Vejam só vocês que a intenção é que nós possamos calcular qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, eu vou dizer para vocês que o intervalo aqui no plano cartesiano são de unidades. Então, vejam só vocês que eu tenho que contar a quantidade de unidades que separam o ponto A do ponto B. Então, eu tenho uma unidade, duas, três, quatro, cinco unidades. Então, a distância do ponto A ao ponto B é de 5 unidades. Vejam vocês que é um trabalho relativamente simples. Vamos para o próximo exemplo. Agora, eu não tenho um ponto na origem. Então, pelo fato de não ter na origem, mas a regra é a mesma. Eu tenho que verificar quantos intervalos eu tenho separando o ponto A do ponto B. Então, vamos lá. Quantas unidades eu tenho aqui? Ó? Uma, duas, três, quatro unidades. Então, percebam vocês que é relativamente simples. A distância do ponto A ao ponto B são de 4 unidades. Vamos para outro exemplo. Vejam vocês agora que eu estou usando o eixo Y, mas a regra continua a mesma. Eu tenho que verificar quantas unidades separam do ponto A ao ponto B. É claro que quando o ponto está na origem, basta que ele verifique onde está o ponto B para saber a quantidade de intervalos. Então aqui eu tenho 6. Então a distância do ponto A ao ponto B é 6. Claro que eu posso verificar aqui fazendo a contagem. 1, 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vejam só vocês que eu confirmei que o intervalo do ponto A ao ponto B são de 6 unidades. Vamos para o próximo exemplo. E agora, percebam que agora eu estou usando valores negativos. Mas aí, Marcos, uma distância pode ser negativa? E aí eu peço que vocês relembrem lá no primeiro ano que as distâncias e os tempos nunca são negativos. Então, eu preciso calcular a distância do ponto A ao ponto B, verificando a quantidade de unidades que existem entre os dois pontos. E a gente já fez isso. Como? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a distância do ponto A ao ponto B são de 8 unidades. Vamos para o próximo exemplo. Bem, não muda nada. Eu preciso saber quantas unidades separam o ponto A do ponto B. É claro que, vejam só vocês, aqui, apesar de estar o ponto A desse lado com valores negativos e o ponto B com aqui desse lado do eixo X com um valor positivo, mas eu só tenho que verificar a quantidade que separam. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, da origem ao ponto A, eu tenho 8 unidades. Agora aqui, ó, da origem ao ponto B, 1, 2, 3, eu tenho 4 unidades. Então, 8 com 4, 12 unidades. Então, a distância do ponto A ao ponto B é 12 unidades. Claro que eu poderia ter contado direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades. Então, percebam vocês que é um trabalho simples. E peço a vocês que tomem cautela na hora de resolver o cálculo dos intervalos que separam os dois pontos. Bom, nesse exemplo, eu coloquei os pontos num quadrante. Então, eles estão num quadrante. Seria interessante que nós pudéssemos ter aquelas linhas guias que pudessem permitir a identificação da coordenada do ponto A e do ponto B. É claro que o ponto A, as coordenadas aqui 3 e 5, para o ponto B, 7 e 5.
Mas eu quero saber a distância. E aí eu quero saber o tamanho desta linha que separa o ponto A do ponto B. E aí eu, de novo, preciso calcular a quantidade de intervalos que separam o ponto A do ponto B. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então a distância do ponto A ao ponto B são de 4 unidades. Essa seção a gente fez de uma maneira muito intuitiva. Na próxima sessão a gente já vai ter que usar as fórmulas, porque os pontos não vão estar alinhados dessa maneira. E aí eu fecho essa videoaula com a seguinte mensagem: um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Gente, nada se consegue sem esforço. Nada se consegue sem sacrifícios. Tudo é um conjunto de coisas que unidas vão levar vocês à vitória. Então, gente, nada acontece por acaso, nada acontece pela palavra sorte. Substituam a palavra sorte por persistência, determinação, empenho. Isso sim é sinônimo de sucesso. Valeu, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.